que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia acendi meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Perdão. Hoje leremos os versículos 9 a 18. Dando continuidade, esta é a segunda mensagem nesse texto. A primeira mensagem foi Paulo prega o evangelho aos poderosos. E agora Paulo prega os evangelhos aos poderosos, sua conversão. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Conforme nós fomos examinando a palavra, nós leremos hoje do capítulo 26, a partir do verso 9. Nós leremos o 8 apenas como contexto. Há uma canção evangélica da década de 40. Você vai denunciar a sua idade agora. Cuja letra é bem acessível e reflete a graça de Deus em salvar pecadores. Esta letra é de um cantor americano, gravado em 78 rotações. Eu ouvi. E ela foi traduzida para o português, que o primeiro a cantar foi Luiz de Carvalho, cantor evangélico. E a música era a seguinte, acho que vocês todos conhecem. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou as minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido,
sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu as suas mãos para mim. Nesta passagem, Paulo continua seu discurso e agora narra a sua vida pregressa de um religioso pecador. Narra sua vida pregressa de um religioso pecador, mas que recebeu a mão estendida de Jesus no caminho de Damasco. E por graça deixou de ser perseguidor, tornando-se pregador da fé que antes perseguia. O propósito da mensagem de hoje é fortalecê-los com esta graça do Evangelho. Paulo aproveita a oportunidade, não para defender-se, mas para falar do grande amor de Deus revelado através do seu Filho Jesus Cristo. Nos versículos 4 a 8, e especificamente no 8, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Até aqui, na sua primeira parte, o foco da pregação de Paulo é a ressurreição dentre os mortos. Doutrina comum à fé judaica. Ele estava relacionando o cristianismo com o judaísmo, afirmando que os mesmos têm a mesma convicção: Deus ressuscita os mortos. E diante disso, portanto, não havia motivo para que fosse condenado à morte, como os judeus queriam. E daqui para frente, o apóstolo Paulo relata o engano em que ele estava. Durante um tempo, ele estava enganado na sua religião. Como eu disse, era um religioso no pecado. Em seguida, ele conta a sua experiência de conversão, no encontro com Cristo. E por último, ele destaca o conteúdo do Evangelho. E é sobre esses 3 pontos que nós vamos meditar nesta manhã. No primeiro ponto, em que relata o seu engano na religião judaica, o nosso primeiro ensino é este: você pode ser alguém sincero na religião, mas enganado. Você pode ser alguém sincero, mas enganado. Versículos 9 a 12. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, o perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por ele comissionado. Assim como seus acusadores, os judeus, alguns judeus, Paulo também perseguia Jesus, o Nazareno. Ele era implacável. E você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 1, versos 13 e 14. O próprio testemunho, dentre outros, que ele faz acerca dessa sinceridade, mas ao mesmo tempo essa sinceridade no engano. Gálatas 1, 13 e 14. Mantenha sua Bíblia em Atos aí, tá bom? Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Paulo era sincero, mas estava enganado quanto à sua fé. Quantos não estão assim, não é verdade? Dedicados à sua religião e até mesmo evangélicos, mas enganados quanto àquilo que Deus quer. Nós tiramos aqui o primeiro ensino da mensagem de hoje. Sinceridade não é garantia
de que estamos seguindo a religião que agrada a Deus. Você conversará com pessoas e a maioria delas se fundamenta na sinceridade. Mas sinceridade, como vimos no caso de Paulo, não é garantia de que estamos seguindo aquilo que agrada a Deus. Paulo era um religioso, mas rejeitava Jesus com toda a sua força. Paulo era religioso, mas no fundo do seu coração rejeitava Jesus com todas as suas forças. A sua tradição religiosa e os seus costumes falavam muito mais alto do que Jesus. Ele rejeitava Jesus como um boi bravo. Quem aqui já viu, na TV pelo menos, peão de rodeio, lá de Barretos, como aqueles bois pulam e como os cowboys não conseguem manter-se na sela. Esta é a figura que ele usa para si mesmo. Que ele era como um animal que recalcitrava contra os aguilhões. Este é Paulo, sincero, mas enganado. Contudo, foi convertido e encontrou-se com Jesus e deixou de recalcitrar contra os aguilhões e seu coração foi domado por Jesus ressuscitado. O aguilhão é um ferro, uma espécie de ferro com umas pontas que você, cada vez que o boi selvagem resiste ao adestramento, ele então finca aquele garfo. E o que o boi consegue com toda a sua virulência é apenas ser machucado. E em determinado momento, ele será adestrado. Paulo se descreve como esta figura. Alguém indomável, apegado às tradições dos seus costumes, apegado à sua tradição religiosa. E é isso que ele está falando para os judeus. Assim como vocês, eu também persegui o Nazareno com todas as minhas forças. Em outras palavras, eu era sincero, mas estava enganado. Quero te convidar a fazer um autoexame. Um exame da sua religiosidade. Você que frequenta a igreja, domingo após domingo, as programações. Se você fazer tudo isso e a sua vida não estiver conectada ao ministério e vida de Jesus, você pode ser membro de uma igreja evangélica. Ou você pode frequentar outra religião. Ser sincero, mas ainda assim estar bem longe da vontade de Deus. Este é o ponto. Paulo, na segunda parte do seu discurso, testemunha que assim como os judeus, ele vivia de maneira sincera na sua religião, mas estava enganado. E que ele, como perseguidor, ele foi um perseguidor inveterado. Na sequência, a segunda parte do seu argumento, falando da mensagem de hoje, da sua conversão, seu encontro com Cristo, que eu já preguei em outras oportunidades aqui. Então, se no primeiro ponto nós aprendemos que ele era um homem sincero, mas estava enganado, neste segundo momento, lembre-se, Paulo ficou atordoado, mas foi convertido. E quem sabe aconteça com você hoje aqui. Fique atordoado pelo fato, estarrecido pelo fato de que você anda no erro, de que sua vida é uma vida que se resume aos domingos de religião, de que isto não afeta a forma que você vive, isso não afeta a forma que você cria seus filhos, não afeta a forma que você trabalha, não afeta a sua esperança. Talvez você seja um religioso, mas enganado,
que esta manhã, talvez atordoado pelo Espírito Santo, você também, como Paulo, possa ser convertido. E esse é o segundo ensino. Atordoado, mas convertido. Versículos 13 a 15. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho afora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aquela figura que eu falei para vocês do boi selvagem. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não obstante ter perseguido os discípulos do Senhor, Paulo encontrou-se com Jesus ressuscitado durante a viagem. Persuadido, tornou-se cristão. Não obstante ter perseguido, encontra-se com Jesus ressuscitado durante a viagem e torna-se um cristão. Nós vamos deduzir outra lição daqui. Abandonar o erro e confessar a Jesus é uma atitude que não pode ser realizada sozinho. Abandonar o erro e confessar a Jesus não pode ser uma atitude realizada sozinho. Nós precisamos que Deus toque profundamente o nosso coração. Precisamos deste toque de Deus, através do Espírito. O impacto, Deus fez isso com Paulo de que maneira? Aparecendo diante dele. A aparição radiante de Jesus foi decisiva. Deus fez isso com Paulo. O impacto foi decisivo na mudança que ocorreu em seu coração. O coração de Paulo foi tocado. A vontade dele e a inteligência foram transformadas. Aquela experiência com Cristo ressuscitado, assim como os outros discípulos que nós lemos em Lucas 24, assim como as mulheres, o deixou perturbado e maravilhado. Paulo havia ouvido sobre Jesus. Você já ouviu sobre Jesus? Paulo já tinha ouvido sobre Jesus algumas vezes. Havia ouvido o sermão de Estevão. Mas, em determinado momento, a ressurreição tornou-se parte constituinte da sua personalidade. Ele ouvia falar, é verdade, mas ele não tinha uma experiência vital com Jesus ressuscitado. E isso é uma pergunta que serve para nós. Você tem uma experiência vital com Jesus ressuscitado? E a partir daquele momento, a ressurreição então tornou-se parte constituinte da sua personalidade. E as suas convicções foram reorientadas para a eternidade. Você se identifica com Paulo? A sua personalidade constitui-se a partir da ressurreição de Jesus? Suas convicções foram reorientadas? Atordoado, mas convertido. Paulo apropriou-se da ressurreição. Ele havia ouvido falar e desconfiava com toda a sua força. Desconfiava com sua inteligência, desconfiava com sua vontade. No entanto, ele apropriou-se com o coração da ressurreição. Lemos durante o culto que Lucas mostra os discípulos frustrados
Cleopas e o outro discípulo caminhando em Emaús, dizia: você não sabe que Jesus o Nazareno, poderoso em palavras e obras, você não sabe que ele morreu? E que esse já é o terceiro dia e nada acontece? Um luto profundo tomava os seguidores de Jesus. Ainda, pessoas abatidas, sem esperança, vestidas de luto. Contudo, quando Jesus ressuscita, ele conversa com os colegas no caminho, eles param para comer. Jesus parte o pão, abençoa e desaparece. E ali o coração deles é reacendido, reaceso. Não nos ardia, porventura, o coração quando nos falava a respeito de Moisés e dos profetas durante o caminho? Aquilo que era um conhecimento teórico da ressurreição tornou-se uma experiência prática, viva, que dominava o seu coração, ou seja, sua inteligência e sua vontade. Na sequência, Jesus aparece para eles veem as marcas nos pés, vê as mãos, e Jesus fala: vocês têm aí uma tilápia? Eu gosto de tilápia. Vocês têm uma tilápia aí? Vamos comer uma tilápia assada e vamos conversar. Jesus acende a fogueira, começam a comer o peixe e eles estão estarrecidos, olhando para o ressuscitado, falando: não estou acreditando. Imagina Pedro, né? Será que é ele mesmo? João ali: meu Deus do céu, será que esse homem está vivo? Ou será que todos nós estamos loucos? Alguns, e aí, ao invés do luto, temos uma alegria incontida. Aquelas pessoas abatidas, frustradas, desesperançadas e vestidas de luto, agora estão absortas, maravilhadas. E diz o texto de Lucas que uma alegria incontida invade a alma dos discípulos e eles voltam para Jerusalém com júbilo, louvor, e não saía do templo. O Senhor transformou a experiência de tristeza numa experiência de alegria incontida. Quando os discípulos viram, falam: não é possível. Alguém já viu algum ressuscitado antes? Tem um escritor português, não recomendo a leitura desse livro, mas ele em um trecho diz uma coisa interessante na ressurreição de Lázaro. Para expressar esta alegria, ou seja, essa apropriação da ressurreição, diz assim: Jesus, com certo orgulho, levanta os olhos aos céus e pede a Deus que ressuscite. Mas ele dirige a sua voz ao túmulo e fala: Lázaro, vem para fora. E o morto, depois de 4 dias, saiu, com um sorriso que só um ressuscitado pode ter. Já pensou nisso? Qual o sorriso de um ressuscitado? Você estava na morte e de repente você ouve a voz recriadora de Jesus: vem. Aquele que ressuscitaria dentre os mortos também. Saiu Lázaro, repito, com aquele sorriso que só alguém ressuscitado pode ter. Qual é o sorriso que tem no seu coração? É o sorriso de alguém ressuscitado? Você se apropriou disso? De que você ressuscitou com Cristo
e está sentado nos lugares celestiais? Ou você não tem mais esse sorriso? Sorriso de luto, de tristeza, de melancolia. Você estava morto, meu irmão, e saiu da morte. O Saramago, como eu disse no começo, não sei se eu tinha falado o nome do autor, agora eu falei. Enfim, ele era um ateu convicto, detestava a religião, escreveu um livro profano, apesar da beleza estética. Não conseguia crer. Ele conseguia traduzir o sorriso do morto, mas não conseguiu alcançar a experiência da ressurreição. Porque, como dissemos, precisa do toque do Espírito no seu coração. É preciso que o próprio Jesus dissipe a cegueira, rasgue seu coração para fazer um transplante, substituindo o coração de pedra por um coração de carne. É preciso que Deus toque o seu coração nesta manhã. Toque a sua inteligência e a sua vontade para sorrir como só um morto que ressuscitou pode sorrir. Olhe para esta mesa, você que ainda tem dúvidas. Temos a água, a representação da lavagem do Espírito, Deus Espírito. Temos o pão e o vinho, a personificação de Jesus Cristo. E ele deixou esses sinais como testemunho. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você tem dúvidas? Hoje veio para cá abatido, cabisbaixo? Olhe para esses sinais, porque é uma fonte de misericórdia de Deus. É os únicos sinais visíveis que nós temos na igreja protestante evangélica. Olhe. Paulo encontrou-se com Jesus ressuscitado. E ele, agora, honestamente, usando a razão e o bom senso, não podia rejeitar sua consciência. Ele está dizendo a Festo, a Félix e a Berenice: eu não posso ir contra o que eu vi. Eu não consigo ir contra a minha consciência. Jesus está ressuscitado. Eu não posso rejeitar a razão, nem o bom senso. Jesus está vivo. Eu o vi. E, por causa disso, seria capaz de suportar com coragem a condenação e a morte, se fosse necessário. Ele disse no capítulo anterior: eu não sou culpado de nada. Se eu tiver que morrer por alguma coisa, que eu morro. Mas não por causa disso, porque é verdade. E então, nós tratamos da sua ignorância religioso, mas no engano. Nós vimos que ele ficou atordoado e se converteu. E por último, ele aproveita para comunicar o conteúdo do Evangelho. Versículos 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como dasquelas pelas quais aparecer-te-ei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. E aqui o conteúdo do Evangelho, no versículo 18. Para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aqui, em termos de a guisa de conclusão, Paulo ouve o Evangelho pessoalmente e é encarregado de comunicá-lo. E neste trecho faz um resumo do conteúdo do Evangelho. E aqui ele destaca 3 coisas acerca do Evangelho
que eu também quero comunicar a você. A primeira é que Jesus se manifestou para abrir os olhos aos cegos. Se você lembra, no começo do seu ministério em Cafarnaum, Jesus lê o profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu essa escritura. E Jesus diz o seguinte, falando sobre abrir os olhos aos cegos para trazer redenção: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus se manifestou para abrir os olhos aos cegos. E talvez você esteja cega, e não crê em Jesus de todo o seu coração. E ele se manifestou a Paulo. E Paulo viu Jesus ressuscitado. E as escamas dos olhos caíram. Abrir o coração para a fé. A segunda coisa que ele fala sobre o Evangelho: resgatar das trevas para a luz. Jesus veio a um povo que morava em trevas. Você lembra de Mateus? O povo que morava em trevas viu grande luz. Galiléia dos gentios. A Galiléia era uma região em que era mista, não era considerada judeu legítimo, e também havia muitas invasões por ali. Era o vale da sombra da morte. E Jesus vem então para trazer das trevas para a luz, para chamar o arrependido. Talvez você esteja agonizando no pecado. Você está agonizando no pecado, sob a sombra de condenação de Deus. Deus não está feliz com a tua vida. Mas aqui o Evangelho é este, que ele veio para resgatá-lo. Veio para tirar a sua condição de escuridão e trevas, de afastamento de Deus. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. E diz João que ele veio como luz, mas muitos o rejeitaram, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus vem para dissipar a cegueira, dissipar a escuridão e, por último, resgatar do domínio de Satanás para Deus. Talvez sua vida esteja escravizada por Satanás, no pecado, afastado de Jesus. E o que virá é condenação. Mas você quer ser condenado pelo pecado? Ou você quer ser perdoado? Jesus vem para resgatar do domínio das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. É isso que diz Colossenses 1, versículos 13 e 14. Mas você precisa de Deus para mudar essa condição. Dissipar a cegueira, dissipar a escuridão e trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Você sozinho não consegue. Você precisa de Deus. Você precisa do Espírito Santo de Deus. É o caso de Eustáquio. Você conhece o Eustáquio? Quem já leu ou assistiu A Viagem do Peregrino da Alvorada, do C.S. Lewis. O Eustáquio era uma pessoa desagradável. E ele tinha uma religião. Essa é uma interpretação minha. Qual era a religião do Eustáquio? Dinheiro. Riquezas. Ele tinha o conforto como um ídolo. É uma figura de ficção.
Um dia, o Eustáquio dormiu numa caverna no meio de utensílios de ouro. Feliz da vida. E olha só, ele acordou como um dragão. Uma manifestação externa da ganância com um bracelete amarrado no seu pulso. E esse bracelete apertava tanto, que a dor era insuportável. Não somente isto. O Eustáquio sofria pela dor daquele bracelete de ouro esmagando o seu braço, uma dor lancinante, mas também porque tinha sido desligado da humanidade. Ele se desumanizou, seguindo seu ídolo, que era o tesouro, o dinheiro, o conforto. Tornou-se um dragão. Será que você também não tornou-se um dragão? Com algum tipo de ídolo, do qual você não consegue se desvencilhar? O fato é que apareceu alguém ali. Quem apareceu? Quem? O leão, que é uma alegoria de Jesus, chamado Aslan. O Aslan chega para o Eustáquio e diz: primeiro você deve despir-se. O Eustáquio, naquela figura de dragão, ali até nisso o Aslan leva ele até um jardim, né? O Eustáquio imagina um jardim que tem uma água, fonte de água. Eustáquio imagina que mergulhar na água, olha as figuras, mergulhar na água o livraria e seria a solução para o pecado. Mas o Aslan diz: não. Para mergulhar, você primeiro precisa despir-se da pele de dragão. Confuso, Eustáquio enfia suas garras afiadas no couro. Uma dor terrível. Mas ele percebia que quanto mais ele cavava, mais camadas ele encontrava. Era uma dor indizível. Tudo isso para mostrar que Eustáquio não conseguia mudar sua própria condição. Então, na história, Aslan, que é Jesus, diz para ele: eu vou tirar tua pele. E diz o texto que Aslan enfiou a sua unha e rasgou a pele do Eustáquio. E o que o Eustáquio disse: a ponta das suas unhas foram tão profundas que tocaram meu coração. E era uma dor tão horrível que eu só suportei porque eu vi que a minha pele de dragão estava sendo removida. Despido da couraça, tocado na alma por Aslan, ele é jogado no rio. Agora sim ele entra na água. E entrando na água, ele grita de dor. Mas ao sair da água, ele esqueceu tudo o que passou, porque tornou-se humano novamente. Paulo ouviu a ressurreição de Jesus. Mas Paulo não tinha sido tocado pela garra de Aslan na sua alma. Mas quando ele foi tocado por Jesus no caminho do Damasco, o Jesus ressuscitado,
ele foi tirado das garras de Satanás para Deus. As escamas que cegavam seus olhos foram retiradas e as trevas o tiravam. Então, Paulo aproveita para pregar este evangelho. O modo de lidar com a culpa não é evitá-la, mas resolvê-la. Concluindo e aplicando, Eustáquio percebeu que não podia tirar a sua pele, somente Deus podia. É preciso que ele penetre fundo no seu coração. O Cristo ressuscitado, aquele que está entre nós, cheio de glória, à direita de Deus Pai. Paulo está repetindo que a morte de Jesus na cruz, como vimos, provê remissão de pecados. O que significa remissão? Em português, restituição, entrega, afrouxamento, brandura, extinção de uma obrigação. Isso que significa evangelho. Que a sua culpa será extinta porque alguém pagou o preço. Que a sua dívida será paga porque alguém pagou por você. A dívida era altíssima e foi paga com preço de sangue. Não por dinheiro, mas pela sangrenta cruz. Você tem o sorriso de um morto que ressuscitou? Que o Espírito comunique essa experiência, tocando com sua unha lá no coração. Fala, eu encontrei com Cristo ressuscitado. E assim como Lázaro, eu que estava morto, perdido, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu sua mão para mim. Pobre, perdido, desprezível. Qual é o seu sorriso? Eu saí da sexta-feira do PG, nós estávamos conversando sobre essa experiência, e já orando a Deus, me dá uma imagem para eu mostrar para eles o que é experimentar a ressurreição. Que Deus nos ajude. Amém. Pecado castigado em Jesus.
cruz.